Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre conjuntos. Mas hoje será uma noção básica, não irei me aprofundar em conjuntos. O que são conjuntos? Quando eu tenho um conjunto? Na verdade, eu tenho um conjunto quando eu tenho um grupo de objetos com uma determinada característica em comum. Vou dar um exemplo. Se eu penso nas cidades do meu estado, eu sou de Minas. As cidades do estado de Minas Gerais formam um conjunto. Qual conjunto? O conjunto das cidades do estado de Minas. O que eles têm em comum? O que essas cidades têm em comum? Pertencem ao mesmo estado, que no nosso caso seria o estado de Minas. Certo? Os habitantes de uma cidade, eles podem formar o conjunto de habitantes daquela determinada cidade. O que eles têm em comum? Morarem na mesma cidade. Esse conjunto ele também pode ser de cores, pode ser de palavras, letras, números. E essa característica pode ser dada a mim, que na maioria das vezes acontece, como eu também posso escolher a característica. No nosso caso, eu vou colocar alguns exemplos para vocês, então eu mesma vou escolher a característica. Para começar, eu vou colocar um nome nesse meu conjunto. Mas esse conjunto ele não pode chamar José, Maria, Joaquim, Cíntia. O nome dele deve ser dado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. No nosso caso, o conjunto vai ser chamado de A. Os objetos desse conjunto vão ser representados entre chaves, porque eu tenho duas formas diferentes de representar o conjunto. Ou entre chaves ou através de um diagrama. Vou mostrar para vocês as duas representações. Quais são os objetos que eu vou colocar dentro do conjunto A? São os números de 0 a 6. Esses objetos que estão dentro do conjunto A, eles recebem um nome, são chamados de elementos do conjunto. Aqui o conjunto A está representado entre chaves e agora eu vou representá-lo através de um diagrama. Seria uma outra maneira de representar o conjunto A. Vamos ver mais alguns exemplos de conjunto? Vou fazer aqui um conjunto chamado conjunto B. Quais são os elementos do conjunto B? Vou colocar os números ímpares, de 0 até 10. Qual a característica comum deles? São ímpares e estão compreendidos de 0 a 10. Vou fazer um conjunto C. No conjunto C, eu quero colocar os números que são pares e também são primos. Você sabe o que é um número primo? Número primo é aquele número que possui apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Números pares, que possuem apenas são dois divisores, só existe uma situação assim. O número 2. Os outros números pares todos são divisíveis por 2, então vão apresentar mais do que dois divisores. Então, no conjunto C, eu vou colocar um único elemento. O número 2. Esse conjunto C, ele é chamado de conjunto unitário. Por que ele é unitário? Porque ele possui um único elemento. Vamos anotar isso? Eu ainda vou representar um conjunto D. O conjunto D vai ser representado pelos números pares, que também são primos, mas que não sejam 2, com exceção do número 2. Mas, Cíntia, você acabou de falar que o único número que satisfaz essa situação é o número 2.
Então eu não tenho outro valor para colocar dentro do conjunto D. Exatamente, eu não tenho nada para pôr dentro do D. Então o conjunto D é um conjunto vazio, não tem elemento para ele. Se ele é vazio, eu vou representá-lo com chaves vazias, não tem nada dentro delas. Entre as minhas chaves, não tem elemento para eu colocar. Eu ainda posso representar de uma outra forma, que é usando um símbolo que representa esse conjunto vazio. Mas eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Jamais posso colocar esse símbolo dentro da chave. Porque a partir do momento que essa chave traz algo dentro dela, ou entre elas, ela não está vazia. Elas não estão vazias, tem alguma coisa ali dentro. E aí deixa de representar esse conjunto vazio. Então, ou eu utilizo uma chave sem nada dentro, ou eu utilizo o símbolo de vazio, ok? Vamos falar um pouquinho da relação que existe entre elemento e conjunto? Relação elemento-conjunto. Bom, eu vou colocar aqui o número 6 e o conjunto A. O número 6, ele está dentro do conjunto A? Ele é um objeto, um elemento do conjunto A? Sim, o número 6 é um elemento do conjunto A. Ele está entre as chaves do conjunto A. Então, eu posso dizer que o número 6, ele pertence ao conjunto A. Ele está dentro de A. Se eu olho para o conjunto B, o número 6, ele aparece entre as chaves do conjunto B? Ele está aqui no conjunto B? Não, o número 6 não está aqui no conjunto B. Então, eu vou dizer que o número 6 não pertence ao conjunto B. Esse símbolo é um símbolo de pertinência. Não pode ser representado pela letra E. Ele realmente é arredondado, certo? Vamos ver mais um exemplo? Vamos pensar no número 1. O número 1, ele aparece no conjunto A? Sim, o número 1 está aqui no conjunto A. Então, eu posso dizer que o número 1 pertence ao conjunto A. O número 1, ele está no conjunto B? Sim. Então, eu posso dizer para vocês que o número 1 pertence ao conjunto B. E ao conjunto C? Ele pertence? Ele está no conjunto C? Não, ele não está no conjunto C. Então, ele não é um elemento do C. Então, eu vou dizer que o número 1 não pertence ao conjunto C. Correto? Se tiverem alguma dúvida em relação a isso, só deixar nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho? Agora nós vamos falar da relação que existe entre dois ou mais conjuntos. Relação conjunto-conjunto. Bom, vamos olhar para o conjunto A. Olhem os elementos que estão dentro do conjunto A. Vamos olhar para o conjunto C. Esse número que aparece no conjunto C, ele está dentro do conjunto A? Sim. O conjunto C é formado por esse elemento aqui, que é o número 2. Então, eu posso dizer para vocês que o conjunto C está contido no conjunto A. O que quer dizer isso? Ele está dentro do conjunto A.
Está contido. Bom, eu posso falar que o C está dentro do conjunto A, ou eu posso falar que o A tem o conjunto C dentro dele. E aí ficaria assim. O A contém o C. Então, ou eu digo que o C está contido em A, ou seja, ele está dentro do conjunto A, ou eu digo que o A contém o C, que o A tem o conjunto C dentro dele, certo? Todas as vezes que a gente conseguir olhar para um conjunto e identificar todos os elementos do outro conjunto dentro desse conjunto maior, a gente pode falar que o conjunto está contido ou que o conjunto maior contém o menor. Caso isso não aconteça, vamos ver aqui a relação do A com B, para a gente ver como representar isso. O A e o B. O A, ele não tem todos os elementos do B. A gente consegue encontrar o 1, a gente consegue encontrar o 3, a gente consegue encontrar o 5, mas o 7 e o 9 a gente não consegue encontrar. Então, eu não posso dizer que o conjunto B está dentro do conjunto A. Por quê? Porque o 7 e o 9 não estão dentro do A. Então, o conjunto B não está contido em A, ele não está dentro do A. Se tiver um elemento que não pertença ao outro conjunto, ele não estará contido. Ou o conjunto A não contém o conjunto B. Bom, vou colocar um conjunto E ali, só para a gente conseguir olhar melhor essa situação. O meu conjunto E vai ter os números ímpares, só que agora vão ser até 15. Os elementos do conjunto B estão também no conjunto E? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eles não precisam estar seguidos, basta que eles estejam dentro do conjunto. Sim, os elementos de B estão dentro do conjunto E. Então, eu posso dizer que o conjunto B está contido no conjunto E. Ou que o conjunto E contém o conjunto B. Se a gente tenta relacionar o A e o E, o que vai acontecer? O conjunto E, ele não tem o número 0. Eu nem preciso olhar os outros. Ele não tem o elemento 0. Então, o conjunto A não está contido no conjunto E. Ou o conjunto E não contém o conjunto A. Bom, encerramos por aqui essa noção básica de conjuntos. Dando sequência ao vídeo do conjuntos, ainda irei falar com vocês de conjuntos numéricos, conjunto dos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Até o próximo encontro. Qualquer dúvida podem deixar no comentário, que assim que possível eu respondo vocês, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até breve!